Olá, tudo bom? É um prazer fazer parte deste curso, né? E eu estou aqui para, neste pequeno espaço de tempo, conversar sobre o teatro com bebês, né? Uma perspectiva bem dinâmica, no entanto, que aponto, trago possibilidades outras de pensarmos num contexto de arte e educação, a produção de um teatro com os bebês, entendendo os bebês a partir do nascimento até 3 anos e 11 meses, né? Isso é um contexto que a gente traz do teatro para bebês e que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado e agora na minha tese de doutorado a gente assumiu esses bebês, sabendo que os bebês com nascimento, eles raramente estão no espaço de educação infantil. Então, a gente assume mais ou menos 6 meses e 3 anos completos. Eu vou compartilhar uns slides, e eu vou passar bem rápido, porque eu acho que eu exagerei na quantidade, para a gente minimamente falar, né, sobre cada um deles, fazer um pequeno comentário, entendendo que nós podemos aprofundar isso em outras oportunidades, né, sobretudo numa possível pós-pandemia, e que outras oportunidades virão, com certeza, tá bom? Agora nós vamos trabalhar só de forma sintética. Vou compartilhar com vocês essa janela e vou achar ele aqui. Vamos lá. Pronto, chegamos. Então, nosso tema de hoje é o nosso teatro com bebês, escuta e enunciação na primeira infância. Eu me chamo Luiz Miguel e estou professor na FATES de Três Rios, né? Então, andamos. Quero iniciar o nosso encontro com uma frase clássica de William Shakespeare, que ele escreveu na Tempestade, na palavra, né, do Próspero, dirigindo-se a Ferdinando. Ele diz o seguinte: nós somos esta matéria que se fabrica os sonhos, e nossas vidas pequenas têm por acabamento o sono. Lembrando que, do ponto de vista da escrita, né, da poética, o Shakespeare, entre outras frases, ele evidencia de que nós somos feitos de poeiras de estrelas. Então, nós somos uma unidade cósmica, nós somos, ao mesmo tempo que estamos encarnados num corpo, nós somos uma unidade com tudo, né? Com tudo, com toda a existência, com todo o universo. Em outras palavras, é isso que ele quer dizer. E é nisso que, de certa forma, eu estou propenso a seguir as minhas pesquisas. Não tem como falar de teatro para a primeira infância ou teatro com bebês sem a gente trazer o conceito de arte e educação. A arte e educação, ela tem uma representante no Brasil muito bem, com muita fama, né, que é a dona queridíssima Ana May Barbosa, em que eu trago a abordagem triangular para que nós possamos conversar a partir desta abordagem na perspectiva de uma arte e educação no contexto de um teatro para a primeira infância ou num teatro
com bebês, né? A preposição aí para é no contexto de que é prosseguimento, mas o teatro é com bebês. Então, nós iremos abordar, basicamente, o teatro, rapidamente, a abordagem triangular da Ana May Barbosa, os bebês chegando na unidade de educação infantil, a formação de professores, a relação entre cuidar e educar, né? Entendido enquanto um ato educativo, não vamos esquecer disso nunca, os aspectos das ofertas do plano social do espaço da creche, a organização do espaço na perspectiva do planejamento e a oferta da arte. E aí eu trago aqui o teatro com os bebês, mas devemos também alargar essa possibilidade do teatro, da música, das artes visuais, da dança, enfim, das artes no geral. Então, nós temos uma possível origem do teatro, né? Segundo Gassner. Ele fala assim, né? O homem, desde o início, foi um imitador, né? Imitava os animais, imitava a si próprio. E aí o Gassner vai falar que onde quer que o teatro floresça, o homem volta a ser, não caindo em apologia, um animal superior ou uma criança. Então, essa relação da possível origem do teatro também, no contexto da imitação, o autor traz a ideia de que o nascimento do teatro também está vinculado à questão de uma criança. Lembro bem de uma entrevista com Fernanda Montenegro, há alguns anos atrás, eu não lembro bem onde, a fonte, mas ela falava claramente que atuar é brincar de casinha. Então, nesse contexto, a gente vai sempre, pensando nessas possibilidades, né? O teatro enquanto uma possibilidade de criança, o teatro como um ritual, o teatro como uma possibilidade de imitação e várias outras categorias que o teatro nos propicia, né? Classicamente, do ponto de vista grego, né, ocidental enquanto contexto filosófico, né, o teatro enquanto aquilo que nós observamos, né, aquilo que é para ser visto, tem origem, uma primeira origem, como eu falei anteriormente, dentro do contexto ocidental, na Grécia, com as construções dos teatros, grandes teatros de arena, e aqui nós temos as ruínas do Teatro Dionísios. E lá, na Grécia, que começa a mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, essa questão vinculada ao teatro, né? E naquele período, né, nós tínhamos as tragédias e as comédias com grandes festivais. Então, nós temos a tragédia de Sófocles, Ésquilo, Eurípides, e os comediógrafos, Aristófanes, Antífanes, entre outros. Platão, na República do Livro 3, vai se referir aos artistas, né? O livro 3 da República, dizendo que eles são muito bem-vindos, no entanto, nós alimentamos eles fazem a apresentação, mas depois, por gentileza, se retirem da cidade, porque vão influenciar de forma... eu estou fazendo uma leitura apressada, tá? Eles vão influenciar de forma, aspas, negativa, fecha aspas, a população. Então, eles não são bem-vindos para Platão na República, até porque ele considerava que esse tipo de arte não estava muito aquém do ideal, do belo e da justiça, porque eles imitavam uma realidade que não era a realidade real, ou seja, que o mundo das ideias, aquela saída do sujeito da caverna, e lá, quando ele sair, do ponto de vista da epistemologia, ele iria vivenciar
lembrando, no mundo das ideias, as questões vinculadas à justiça, à beleza, à bondade. Então, os atores só imitavam a vida que, de certa forma, não representava muito. Por isso que Platão não curtia muito essa questão da imitação do teatro. Aristóteles, na arte poética, já traz uma outra concepção, sobretudo sobre a tragédia. Ele fala que na tragédia, minimamente, nós nos recompomos, né, através das catarses, né, e ao invés de nós carregarmos conosco determinadas, determinados desejos, a gente, na tragédia, a gente vivenciava a tragédia e, por si só, fazia as respectivas considerações e não era necessário utilizar-se do ipsilíteres da questão trágica. Né? Eu estou sendo muito sintético, muito didático, para que a gente entenda minimamente esse início, tá? As tragédias, né? Para quem tiver interesse, né? De Ésquilo, Eurípides, Sófocles, todas elas com um contexto muito vinculado à origem do teatro, a relação com os mitos, a relação, naquele momento, no contexto da democracia grega, enfim, o período, né, da efervescência da Grécia clássica propiciou com muita intensidade a produção de textos, né, tanto de tragédias quanto de comédias, e a história do teatro está aí para a gente pesquisar, né. Trago alguns autores clássicos do teatro, minimamente, que é o Shakespeare, que eu já falei com ele, Molière, já falei sobre ele, Molière, o Martins Pena brasileiro, Nelson Rodrigues, um cronista que fez grande sucesso, é um dos maiores dramaturgos brasileiros, e o nosso querido Adriano Suassuna, lá o paraibano, que morreu há pouco. Alguns teóricos clássicos do teatro, né? Aí eu trago os que eu pesquisei, sobretudo. Arthur, Boal, Brecht, Stanislavski, Lerman, Grotowski, que eu não botei aí, enfim. E aqui eu trago algumas ideias de teatro, né? O teatro do lado aqui em vermelho, os bancos vermelhos, teatro de arena fechado, né? O teatro de arena onde você é visto por todos os lados, né? Assim como o teatro de arena de Ribeirão Preto, né? Você apresenta para todos, você não tem uma cortina que feche e tal, não. As encenações, as estéticas de encenação são para todos os lados. Aí evoluímos para um teatro elisabetano, né, lá com William Shakespeare, tá aí o que seria o elisabetano lá em Londres. Inclusive tem uma cópia aqui no Brasil, numa cidade de Minas. Eu não lembro bem qual, nem sei se saiu do papel esse projeto, mas o teatro elisabetano, ele tem essa característica, né, muito interessante, ou seja, você tem andares, você tem, claro, você pode fazer cena na plateia, enfim, é bem versátil. E, por fim, né, os teatros contemporâneos, né, os tais ditos teatro italiano, que é o teatro aqui no caso do CCBB e o Scala de Milão, um grande teatro clássico, mas no contexto de um teatro italiano. Aqui no Teatro de Milão tem fosso, né, tem um pano de boca enorme, belíssimo, com as frisas e tal. Já aqui no CCBB é mais contemporâneo, só a plateia e tal. E aí, para a gente entrar na abordagem triangular, né, em arte e educação da professora doutora Ana May Barbosa, ela traz, para começarmos as nossas reflexões sobre o arte e educação e o teatro com bebês, ela traz essa contextualização para o mundo das artes visuais, né? Ela traz o propósito de você contextualizar a obra, de você observar, apreciar a obra e fazer, né? E criar uma obra.
E é nesse contexto que ela unifica dentro de um triângulo, enquanto uma abordagem possível, dos professores, dos arte-educadores, trabalharem na perspectiva de entender o que está fazendo com a obra de arte, né? E aí eu faço uma correlação, assim, pedindo muita licença, uma correlação da abordagem triangular, pensando nos bebês, e os bebês enquanto poesia-arte. Então, eu contextualizo, né, eu enquanto cuidador ou professor, professora de bebê, eu contextualizo a dimensão do desenvolvimento humano dos bebês. Eu escuto, o conceito de escuta muito presente na educação infantil, né, na educação no contexto geral, no caso, enxergar, ver, escutar, né, os bebês enquanto seres de linguagem, e que se comunicam desde o nascimento. E o fazer artístico, ou seja, criar, possibilitar acontecimentos estéticos que favoreçam a produção do novo. Então, essa aproximação da Ana May Barbosa com a abordagem triangular, eu faço uma transposição para os bebês de 0 a 3 anos e 11 meses, né? Que é um contexto do teatro para bebês, na minha dissertação de mestrado, e que nós assumimos no doutorado, né, no teatro com bebês. Não, 0, não dá para pensar no 0, mas vamos pensar em 6 meses e tal, o tempo que as crianças estiverem na creche, mas isso não invalida essa possibilidade de abordagem, né? E aí o Vygotsky traz eu vou pedir licença para ler, sobre um conceito de arte, né? A arte é antes uma organização do nosso comportamento visando um futuro, uma exigência que talvez nunca venha a concretizar-se, mas que nos leva a aspirar acima de nossa vida o que está por trás dela. Então, pensar na arte é trazer, sobretudo, uma possibilidade que vai além de nós. E para ir além de nós, torna-se fecundo que tenhamos vivência, que tenhamos uma intencionalidade na hora de pensarmos na arte, de olharmos para a arte, de fazermos a arte. Essa intencionalidade, ela só existe a partir daquilo que já vivenciamos e aquilo que nós vamos dividir, né, com as nossas crianças, né? Por isso que ele fala aqui, mas que nos leva a aspirar acima de nossa vida o que está por trás dela. E aí eu também trago a Ostrauer, uma pesquisadora dos processos criativos, muito usada na história da arte, né? No teatro, no cinema e tal. E ela traz o conceito de criar, que ela fala, formar, poder dar forma a algo novo, novas coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos realizados de modo novo e compreendidos em termos novos. Ou seja, processo de criação é algo novo. Isso eu vou explicar, nos próximos slides, a gente vai trabalhar isso melhor. Ainda a etimologia do verbo criar, né? Produzir, erguer, relacionado a crescer, aumentar, né? Então, o ato criador abrange, portanto, a capacidade de compreender, e esta, por sua vez, de se relacionar, ordenar, configurar, significar. Vejam que, de certa forma, quando a gente está falando num dos eixos, num dos vértices do triângulo, que é o ato criador, que é o fazer, a gente precisa pensar nisso, né? Abrange, portanto, a capacidade de compreender, que é um outro vértice do triângulo, que seria a contextualização. Esta, por sua vez, de se relacionar, ordenar, configurar, significar. No contexto do trabalho, né, na unidade de educação infantil, a maioria dos nossos professores, professoras, não tiveram uma formação teatral, né? Passaram muito en passant, de certa forma, ou fizeram uma especialização, mestrado, doutorado, ou uma qualificação, enfim,
cursos livres, mas geralmente não passaram nesse contexto de teatro. E aí, uma das fontes inspiradoras do teatro com as crianças, né, com os bebês, é o Teatro do Oprimido. Quando Augusto Boal, brasileiro, dramaturgo, teórico, criador do Teatro do Oprimido, ele afirma categoricamente: o ser humano é ser artista, né? E ele fala mais: o teatro do oprimido procura envolver esses dois pensamentos que, entre os oprimidos, foram atrofiados pela prevalência do pensamento único. E quais foram esses? Nenhuma percepção da natureza, da sociedade e da natureza estará completa sem as duas formas humanas de pensar: o pensamento sensível, criador de arte e cultura, e o pensamento simbólico das palavras. Então, se nós não, nesse contexto, né, não entrarmos numa reflexão sobre esta possibilidade, a gente vai ficando atrofiado pela prevalência, segundo Augusto Boal, pela prevalência desse pensamento único. Então, uma rotina engessada, mecânica, né? E o Augusto Boal também traz uma reflexão muito interessante, dizendo que não é, quando ele fala ser humano é ser artista, ele também tem uma frase que diz o seguinte: não não é absolutamente necessário que o ser humano faça uma faculdade de teatro, de interpretação, para ser ator, para ser diretor, para fazer teatro. E o argumento dele é este: o ser humano é ser artista. Então, nós temos a possibilidade de elaborarmos qualquer atividade cênica, se houver uma intencionalidade, um planejamento, uma pesquisa, evidentemente, para que nós possamos realizar com as nossas crianças, né? Tem muita literatura a respeito, enfim. Nesse contexto dos bebês, a gente precisa, eu trago aqui as contribuições iniciais da teoria histórico-cultural, né, do Vygotsky, depois eu vou falar do Bakhtin, que eu falei dos bebês de 6 anos até os 4 anos. Então, até os 4 anos, não, até os 3 anos e 11 meses. Então, vejam bem, esse contexto das neoformações, né, enquanto dramas, crises, relacionado com as atividades guias, eles se fundamentam numa period... era como era como não, é um período, né, de que o Vygotsky vai apresentar mais ou menos assim, logo após o nascimento, nós temos uma atividade guia que é o cuidador, a mãe, a professora, enfim, quem estiver do lado da criança. Mais ou menos com 1 ano, que aí entra no contexto que nós estamos falando dos 6 meses, os bebês desenvolvem uma neoformação através, segundo Vygotsky, de uma revolução, de uma crise. Essa crise, ela vai acontecer exatamente a partir mais ou menos de 1 ano, porque essa é muito díspare entre as crianças, isso não é igual para todo mundo, né? E nesse primeiro ano, digamos assim, o cuidador, mantém-se o cuidador enquanto atividade guia e segue-se os artefatos do mundo, né? Tudo aquilo que foi produzido culturalmente pela humanidade. Não que os bebês já não tenham isso desde o nascimento, mas é a partir mais ou menos de 1 ano que isso se estabelece mais propriamente enquanto uma atividade guia, essa mudança de neoformação no desenvolvimento humano. E aos 3 anos, as crianças, depois dessa atividade guia dos artefatos culturais da humanidade, a gente vai encontrar, aos 3 anos, o contexto da brincadeira, né? Então, vejam bem, 3 atividades guias envolvem um teatro com bebês, ou seja, a relação com o cuidador, a relação com os objetos do mundo,
os objetos culturais, e, por fim, o contexto da brincadeira. Então, são três conceitos que a gente pode criar nesse conceito uma unidade. E, na medida do possível, ir apresentando essa unidade conceitual de atividades guias nessas neoformações. E aí ele fala aqui, ó, essas neoformações estruturam a personalidade, ou seja, o desenvolvimento, com mudanças psíquicas e sociais, né? A consciência da criança, sua relação com o meio e sua vida interna. Então, a cada momento, né, entre um ano mais ou menos e entre 3 anos mais ou menos, isso pode ser bem antes ou bem depois, depende circunstancialmente, torna-se fecundo que saibamos dessas possibilidades para que possamos fazer um planejamento estético de intencionalidade, tendo por pressuposto esses conceitos. E aí vem algo que é daquilo que eu chamo do campo poético, né, que é a criação do novo. A criação do novo, né, para Vygotsky, sobretudo, ele diz que é o destino de todos, né, e é uma companheira normal e constante do desenvolvimento humano, né, menor ou maior grau. E aí a gente vai aprofundando com a relação do novo, pegando já os estudos bakhtinianos, né, fazendo uma correlação com o inesperado, o acontecimento irrepetível, né? E aqui o Geraldi fala que o novo não está no que se diz, mas no ressurgimento do que já foi dito que se renova, que é outro e que vive porque se repete. Então, se nós entendermos as nossas crianças e os nossos bebês nessa singularidade do inesperado, nessa singularidade da produção do novo, as rotinas tornam-se fecundas, ricas em possibilidades irrepetíveis, porque mesmo que façamos uma repetição mecânica, né, uma repetição que é cansativa, se nós, por sua vez, nos atentarmos para esse movimento de sempre ressignificar essa rotina, com apresentando algo novo para as nossas crianças, isso propicia possibilidades outras em seu desenvolvimento, né? Aí aqui embaixo, né, lendo, esse já dito, já vivido, já experienciado, quando se repete, acontece de forma diferente. E é um momento que é irrepetível e, portanto, novo, né? Insisto, né, num planejamento que propicie acontecimentos, né? Em um planejamento estético ou no campo da rotina, né? Qualquer apresentação para uma contação de história, uma música, uma garatuja, né, um desenho rabisco, uma mão na tinta, qualquer atividade vinculada do ponto de vista estético e não para desenvolver alguma coisa, mas sim apresentando os artefatos culturais da humanidade para os nossos bebês, isso carrega em si essa produção do novo, né? Essa produção de espantos, como diria Platão. E aí tem a questão das enunciações, quando a gente apresenta uma riqueza de possibilidades nesses acontecimentos. Para quem já fala ou balbucia, vai falar é meu, é meu, é meu. E depois, aquilo que parece tão caro é abandonado. E aí outra criança pega, ou então a outra criança vem retirar da mão daquilo que achou interessante e fica esse drama, né? Essa revolução entre os quereres do é meu ou eu quero colecionar, mas
eu encontrei demais isso na minha pesquisa no teatro com bebês. Essa ideia de querer inicialmente e passado alguns instantes, ou quase que imediatamente, um abandono. Era como se aquilo não tivesse existido. E aí a poesia dos bebês, né? O teatro dos bebês não termina quando a atividade pensada é concluída, porque para nós, professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, sim, que a gente precisa fechar o planejamento, o horário, etc. Mas para os bebês, não, né? A poesia continua. Essa oferta nesse campo social, nessa possibilidade de vivenciar algo de espanto, algo do novo, um acontecimento, isso continua nos desenvolvimentos constantes, né? Desenvolvimento social dos bebês, né? E para nós encerra, mas para os bebês não, absolutamente. Então, o teatro com bebês, de forma bem genérica, é uma possibilidade para que as crianças possam inventar um mundo, o outro, e inventar-se. E eu acrescentaria aqui, inventar-se se reinventando. E aí, nessa arquitetona do ato pelo outro, o outro com o outro e o outro por mim. Ou seja, um teatro com os bebês é uma relação com o outro, consigo, e de novo com o outro. Né? Aí o Bakhtin vai falar aqui embaixo, eu e o outro. E em torno desses centros se distribuem e se dispõem todos os momentos concretos do existir. Então, por isso que eu considero aqui antes, né, a poesia dos bebês. Mas para isso é fecundo que a gente trate num dos vértices do triângulo a escuta, o olhar. Vejam bem, a abordagem triangular, a escuta, o olhar, o fazer e o contextualizar. Então, sempre tendo por base essa unidade. Insistindo no irrepetível, né, na produção do novo. E aí eu escrevo aqui embaixo, né, o teatro com bebês tem o compromisso com o desenvolvimento desse protagonismo, com essa teatralidade e com as suas enunciações na vida. Ou seja, o teatro com bebês é mais do que qualquer outra coisa, o protagonismo dessa criança, é essa agência, é esse ser no mundo, ser vivo no mundo, né? E aí, num contexto ainda de uma reflexão sobre o teatro com bebês, a gente vai falar insistir na crise, nessa revolução constante, que isso não acontece numa hora específica, a crise é uma constante, inclusive isso continua, inclusive no mundo adulto, né? A questão da imitação, que é uma das bases do teatro, né? A imitação, sendo que essa imitação das crianças, dos bebês, não é uma imitação que tem os ordenamentos estéticos do teatro, mas aqui eu posso afirmar que os bebês estão ressignificando aquilo que nós entendemos por teatro. O teatro está tendo uma outra leitura de si a partir dos bebês, e eu defendo essa possibilidade. A questão do irrepetível, enquanto único, e a brincadeira, porque tudo isso é uma brincadeira. Essa relação com o outro, esse planejamento tem por fim ofertar uma atividade brincante, né? Então, mais uma unidade, né? A brincadeira, o drama, a imitação irrepetível, né? São fundantes numa proposta de teatro com bebês, né? No contexto da arte e educação, tendo por base os vértices da abordagem triangular com o viés do teatro com os bebês, né? Então, aqui, lendo os entusiasmos com a oferta do novo, do surpreendente, da descoberta inusitada a partir da oferta estética e as correlações com o pré-existente são algumas possibilidades que escutamos nos grupos de bebês. É bom
O irrepetível no teatro com bebês surge enquanto o movimento das crianças, sendo sobretudo um ato criador. Então, a relação do irrepetível com o ato criador, com a produção do novo, né? Então, é isso que nós estamos falando. Sobre o teatro infantil, né? O Vygotsky, num dos textos publicado em uma das resenhas, ele fala, né? Devem as crianças interpretar ou brincar de teatro? Como? Olhem como as crianças brincam com seriedade. O teatro para elas é uma brincadeira elevada, ou seja, 2 vezes mais interessante. Porque já os bebês falantes, né, eles já, numa outra perspectiva de teatro com bebês, eles se enunciam não somente com o corpo, mas, sobretudo, com a fala, né, o contexto do diálogo, na questão da fala. Então, são possibilidades de trabalharmos não somente um teatro para as crianças que eu defendi minha tese, para as crianças que ainda não falavam, e também para as crianças que já falam, os bebês, no caso, né? A criação teatral na criança, uma outra livro do Vygotsky, que ele vai falar assim: a dramatização, a encenação teatral representa o tipo de criação infantil mais frequente e difundido, né? E aí a gente já está falando das crianças com a fala, né? No contexto que já se enunciam com o corpo e também com a fala. A dimensão do irrepetível insistindo nessa questão da produção do novo. Os acontecimentos oriundos da oferta de um teatro com bebês promovem a possibilidade do exercício de suas autorias. Insisto, para enxergarmos, vermos, né, a autoria, é importante que a gente tenha um vértice do triângulo, assim, o ver, o enxergar. É importante esse exercício interior de escuta, para vermos a poesia, né, nessa dimensão do irrepetível. Aí Amorim vai falar que a polifonia da ordem do discurso, portanto, acontecimento, né? Dessa multiplicidade de sentidos dentro do pensamento bakhtiniano, evidentemente. E aí a gente, dentro do movimento, eu gosto dessa fala do Deleuze, que ele vai falar o seguinte, que à medida que alguém se transforma, aquilo em que ele se transforma muda tanto quanto ele próprio. E aqui ele vai falar também que o movimento aparente e repetitivo é aparentemente repetitivo, mas que não é igual ao primeiro movimento. E aí eu lembro de Heráclito, um pré-socrático, né, que tem um livro chamado Fragmentos. Acho que no fragmento 91 ele vai falar, todo mundo já viu isso, de que você não se banha no rio, no mesmo rio por 2 vezes, né? Porque nem o rio é o mesmo, nem você, por conseguinte. Então, tem essa lógica do movimento constante da vida, né, da impermanência. Os bebês se enunciam no mundo com o teatro, né? Então, eu falo que precisamos fazer o planejamento, uma contação de história, uma brincadeira, um ato em que você propicia objetos para que as crianças em si, através de uma narrativa, tenham mesmo que não falem, o importante é se falar, fazer a narrativa da apresentação desses objetos, contando história, né? Entendendo o nível de desenvolvimento, em que circunstâncias e idade esse bebê se encontra, e observar também essa questão da enunciação, que os bebês geralmente, né, fazem para o outro, sobretudo quando naquela neoformação, né, na atividade de guia dos artefatos do mundo, quando ele se interessa, ele corre para o outro, ou seja, corre para o objeto, depois para si, ou
pega o que tem em si e vai para o outro, né? A ação, o fazer. São possibilidades poéticas, né, nessa relação. E o teatro com bebês é um teatro sem espectadores, porque é uma unidade entre eu e o outro. Então, todos os bebês são atores, não atores do ponto de vista clássico, atores enquanto enunciadores, eles enquanto suas enunciações, suas teatralidades. Então, ao mesmo tempo que eles são espectadores, eles são autores nesta unidade. Então, não é um teatro, é um teatro sem espectadores no contexto de ter plateia. Né? No máximo, a essa plateia, que é o professor, a professora, o pesquisador, a pesquisadora, que está no contexto da oferta da atividade. Né? Então, é nesse contexto. A imitação é uma das categorias do teatro, né? E aí o Tomazello vai falar aqui embaixo que a apresentação, a aprendizagem por a imitação, veja bem, a imitação, o contexto da aprendizagem por imitação, a aprendizagem por instrução e a aprendizagem por colaboração. Então, quando a gente fala lá no Tomazello dessa aprendizagem por imitação, são as ofertas nesse plano social que nós estamos compartilhando com os nossos bebês, né? E o princípio colaborativo sempre em voga, né? Porque não é, mesmo que as crianças, com as suas falas ou vozes egocêntricas, né? Naquele período que tudo é meu, a dinâmica de um teatro em que também propicie possibilidades colaborativas, porque o próprio ato, a oferenda de um teatro com bebês já é uma oferenda colaborativa, né? Ainda a imitação, né, aparece como movimento numa perspectiva de criação. Eu insisto, a imitação é uma perspectiva de criação, não a imitação mecânica, né, engessada, porque, mas quando, mesmo nessa imitação mecânica engessada, quando ela vem carregada de signos sutis novos nas crianças, que elas vão se ressignificando, vão tomando outras formas, né? E até aí dois conceitos que a gente vai trabalhar aqui agora, que é a teatralidade dos bebês e a enunciação. A gente está passando do tempo, né? Já são 43 minutos e eu vou fazer o seguinte, vou ficar com a teatralidade dos bebês, né? No contexto da teatralidade do humano. Representamos tão completamente na vida que para fazer teatro bastaria cessar a apresentação, diz Grotowski. A teatralidade é tudo menos o texto, né? Então, a gente pode entender a teatralidade enquanto os aspectos enunciativos da existência, né? Andando um pouco para cá, entendendo que a enunciação dos bebês e essa atividade cênica não é para que os bebês assistam, não é para absolutamente, é com os bebês. São atos criadores dos bebês em seus protagonismos. A enunciação, vou passar isso, também vou passar a vivência é importante, né? A vivência é aquilo que aquilo que nós ofertamos para as crianças e é aquilo que elas recebem do meio e, por conseguinte, se internalizam ou não. Ou seja, são possibilidades em que essa unidade da vivência, enquanto afeto intelecto,
interno, externo, desenvolvimento da personalidade, a partir de uma oferta de um meio social que nós ofertamos, no caso estético, para as nossas crianças, né? E aí tem essa questão do outro, nós, outro e nós, porque essa unidade, né, na relação com os bebês, a gente se humaniza pelo outro e o outro nos humaniza constantemente, uma constelação de conceitos enorme para que a gente possa trabalhar essas dimensões de um teatro com bebês, né? E para concluir, uma frase do Arthur: nós ainda não nascemos, ainda não estamos no mundo, ainda não existe mundo. As coisas ainda não se fizeram. A razão de ser não foi achada. Arthur, de 1987. E que, com esta frase, eu desejo que nós todos tenhamos algumas reflexões sobre um teatro com bebês. Eu sei que o tempo é curto, é pequeno, mas teremos outras oportunidades para a gente trabalhar. Muito obrigado pela paciência e deixo o meu e-mail, no caso, Luiz com Z, Miguel P, @gmail.com. Para quem tiver interesse, eu responderei com todo o carinho. Tá bom? Obrigado. E eu vou interromper a gravação agora.